Fala galera, hoje eu queria dar início a uma tentativa de fazer uma série chamada Os Futuros do Liberalismo, onde a gente vai discutir certos valores e certos pressupostos do liberalismo político como um todo, né? Então, não apenas o econômico. Já que a gente vive numa época em que alguns valores da democracia liberal eles estão sendo debatidos e até mesmo rechaçados. Então, a ideia nessa série é comentar alguns livros, algumas teorias, a maioria deles recentes, mas não necessariamente, né? A maioria é feito nos últimos anos, ou pelo menos nas últimas décadas, mas não vou necessariamente me fechar nisso. A ideia, então, são livros que ou tentam dar um novo vigor ao liberalismo, à democracia liberal, ou mesmo que criticam, seja a partir da direita, seja a partir de uma visão mais à esquerda, apesar de que esses conceitos de direita e esquerda, às vezes a gente vai esbarrar em certos limites, né? O vídeo de hoje é sobre um livro intitulado O Liberalismo e Seus Descontentes, numa tradução bem ao pé da letra. De repente a gente poderia traduzir como o mal-estar do liberalismo. O livro só tem em inglês, Liberalism and Its Discontents. Foi escrito pelo cientista político americano Francis Fukuyama em 2022. Então, antes da gente começar a falar propriamente sobre o livro, cabe uma pequena introdução, né? Quem é o Fukuyama? O Fukuyama, então, é um cientista político norte-americano. Ele ganhou proeminência no início da década de 90, quando ele escreveu um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. Esse livro, num contexto ali da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, esse livro ele foi principalmente interpretado como uma espécie de triunfo do liberalismo, né? Então, a ideia é de que é um fim da história no sentido de que a democracia liberal é realmente o melhor regime de todos que a humanidade já desenvolveu, né? Ou seja, não, nada seria melhor que a própria democracia liberal. Então, um texto até um pouco otimista, né? Existem muitas visões equivocadas e às vezes superficiais sobre esse livro, O Fim da História. Eu aqui não quero entrar muito sobre isso, acho que de repente a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, mas vale só explicitar que ele é um livro bem grande, bem denso. Ele se baseia muito numa interpretação que um filósofo franco-russo chamado Alexandre Kojève teve no início do século XX sobre a fenomenologia do espírito, que é um livro do Hegel, e O Fim da História, nem disso. E como a gente pode ver também no título, O Fim da História e o Último Homem, esse último homem também revela uma influência grande do Nietzsche, né? Então a gente não vai entrar exatamente nesse livro, mas vale a pena citar que desde então o Fukuyama ele meio que faz uma espécie de transição. Ele muitas vezes foi visto como um neocon ou um neoconservador, né? Que dizem que foi um grupo de intelectuais que teve muita força durante o governo Bush e que tinha a ideia de exportar a democracia liberal como valor para outras regiões do planeta, o que acaba justificando a entrada dos Estados Unidos em uma série de guerras. O Fukuyama, a princípio, defendia esse tipo de exportação, vamos dizer, mas nesse livro que nós vamos falar agora, ele já marca um rompimento um pouco do Fukuyama com essa ideia, e ele chega a falar, inclusive, que não concorda com o intervencionismo americano, que foi muito comum ali na década de 90 e no início dos anos 2000. Bom, a grande motivação do Fukuyama em escrever esse livro é salvaguardar determinados valores liberais que ele vê que estão sendo atacados. E assim, é claro, por mais que ele fale de críticas a esses valores liberais, tanto à direita quanto à esquerda, me parece claro que a motivação essencial dele é o que ele vai chamar desses novos populismos de direita. E aí ele cita nominalmente Viktor Orbán, Donald Trump, o próprio Jair Bolsonaro, né? O Erdogan, né, na Turquia. E ele cita esses populistas de direita como exemplos da principal fonte de crítica ao liberalismo. E a ideia, em suma,
salvaguardar valores liberais, distinguindo um liberalismo num sentido amplo, num sentido político, do que ele chama de neoliberalismo, que seria uma extrapolação da parte apenas econômica do liberalismo. Então, o que ele diz é que esses populismos no século XXI eles surgem devido às medidas neoliberais que começam ali a partir dos anos 80, com Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher no Reino Unido. Então, Fukuyama vai dizer que essas políticas neoliberais eles criaram uma desigualdade muito grande. Eles não são uma necessidade do liberalismo, principalmente entendido aqui como liberalismo político, e foram eles que geraram pessoas descontentes e que viram nessas políticas neoliberais a própria essência do liberalismo e, portanto, se voltam contra o liberalismo e a democracia liberal. E já já a gente explica essa diferença que ele faz entre a democracia e o liberalismo e a conjunção na democracia liberal. Então ele começa falando o livro definindo o liberalismo de maneira ampla. Ele diz que é uma doutrina que emergiu a partir da segunda metade do século XVII, que basicamente argumentava por um limite do poder do governo, a partir da lei, o famoso rule of law, né? E também a defesa de instituições que protegem os direitos dos indivíduos. Então ele deixa claro que quando ele está falando liberalismo, ele não se refere ao que chamam de liberal nos Estados Unidos, que numa tradução para o português seria mais ou menos o progressista, ou seja, alguém mais à esquerda. Ele também não está se referindo ao libertarianismo, que esse sim talvez seja um pouco mais próximo do que ele está chamando de neoliberalismo. E ele também não está falando do liberalismo no sentido de que a gente usa aqui no Brasil e que também usam na Europa, que é um liberalismo mais à direita, né? Então, para ele, o liberalismo é uma espécie de big tent, né? um guarda-chuva. Ainda sobre o conceito de liberalismo, o Fukuyama vai dizer que central no liberalismo são os direitos individuais, que são oriundos do direito à autonomia. O Fukuyama ele vai definir autonomia como uma habilidade de fazer escolhas em relação ao direito de expressão, liberdade de expressão, né? Liberdade de associação, liberdade de credo. E ao longo do tempo ele vai inclusive dizer que o direito à autonomia chegou ao direito do voto, né? E aqui cabe um pequeno parênteses, que esse livro do Fukuyama ele não é exatamente particularmente denso, ele parece voltado bem para um público geral, que não requer algum conhecimento prévio, muito diferente, por exemplo, do Fim da História, que é um livro bem mais denso e carregado teoricamente. Ainda no início do livro, o Fukuyama então vai fazer a distinção que ele está fazendo entre democracia e liberalismo. Não é uma distinção incomum, alguns outros autores tidos como liberais já fizeram isso. O Friedrich Hayek, por exemplo, faz isso no livro A Constituição da Liberdade, num capítulo chamado Majority Rule, ou seja, o governo da maioria, né, no qual ele faz essa distinção. E o Fukuyama vai explorar um pouco essa distinção, mas que elas não são, apesar de terem significados diferentes, elas são compatíveis e não fazem oposição um ao outro. Então, a democracia, para o Fukuyama, se refere ao governo do povo, que hoje é institucionalizado em eleições livres, com sufrágio universal. E o liberalismo, basicamente, se refere ao rule of law, ou seja, um regime sob a lei. É um sistema de regras formais que vai restringir o poder do executivo, mesmo que esse executivo tenha sido legitimamente eleito. E aí ele faz uma distinção com algumas teorias chamadas liberais ou populistas, que ele está chamando, que justamente vão descartar a parte do liberalismo e ficar apenas com a democrática. Ou seja, se o governante foi eleito pela maioria, ele deve ter poderes ilimitados, não deve ter nenhum tipo de restrição institucional. Então, a democracia liberal, na verdade, é uma conjunção disso, ou seja, ela se baseia numa democracia no sentido de eleições livres e que a vontade da maioria, de uma certa forma, ela prevalece eleitoralmente, mas existe uma série de instituições e do que a gente chama de freios e contrapesos ou de checks and balances que vai fazer com que não aconteça a chamada
tirania da maioria, né? Que é um problema comum também, que muitos autores liberais traçam. Você encontra isso no James Madison, você encontra isso no Tocqueville, você encontra isso no próprio Hayek, que é a ideia de que a democracia não pode ser simplesmente o que a maioria quer, né? Senão você tende a oprimir uma minoria. Aí o Fukuyama, ele então vai falar de 3 justificativas essenciais do liberalismo. E isso é logo no início do livro. Ele fala que primeiro teve uma justificativa pragmática, e ele situa essa justificativa bem historicamente, quer dizer, que, de acordo com ele, o liberalismo surge ali com Hobbes e John Locke, e ele surge num contexto de guerras religiosas, justamente para impedir a violência das guerras religiosas. Ou seja, para ele, o liberalismo clássico ele procurou estabilizar um governo, um Estado, dentro de uma sociedade plural, com uma pluralidade de crenças e credos, né? Então ele remove da política, essa ideia de liberalismo do Fukuyama, ela remove da política questões sobre fins. Ou seja, dentro de um regime liberal, cada indivíduo pode ter a sua própria ideia sobre a finalidade ou o destino do ser humano. Ninguém precisa concordar, por exemplo, com o que acontece com a gente depois da morte. E o limite dessa tolerância para o Fukuyama seria justamente estar contrário ao próprio regime, o que é, de certa forma, um paradoxo, né? Mas então o limite da tolerância ou dessa pluralidade dentro do liberalismo para o Fukuyama é justamente não concordar com justamente esses princípios, por exemplo, de tolerância de credo. A segunda justificativa é a justificativa moral. E isso o Fukuyama está querendo dizer que o liberalismo defende a autonomia humana, como a gente já viu o que é autonomia humana, ou seja, o direito de você ter o direito à liberdade das suas formas mais variadas, né, de associação, liberdade de expressão, liberdade de credo e até liberdade de voto, ou seja, indiretamente de uma participação política. Apesar de que essa questão sobre até que ponto o voto é uma participação política é um tema complicado. E aqui também é importante ressaltar o Fukuyama, isso eu acho que é um grande contraste do Fukuyama desse livro para trabalhos antigos do Fukuyama, é que ele separa então essas bases teóricas do liberais de igualdade e autonomia das práticas de governos liberais em algum momento. Então, por exemplo, ele fala que na Declaração de Independência dos Estados Unidos você tem aquela frase, né, conhecida por todo mundo de que todos os homens são criados iguais. Mas na prática o governo americano não aplicava isso, né, porque existiam escravos, a escravidão era uma instituição nos Estados Unidos daquela época. Então, além desse tema até complicado entre a teoria e prática, esse exemplo também mostra que o Fukuyama está tentando salvaguardar essas bases teóricas e ele diz que elas continuam muito atuais, mesmo que os governos muitas vezes não coloquem elas em prática. E a terceira justificativa é o crescimento econômico, que é muito importante, mas não pode vir sozinho. E ele se baseia em leis que defendam a propriedade privada. Para o Fukuyama, isso é muito importante porque faz com que o regime da democracia liberal floresça e que as liberdades individuais floresçam também. Além de que um sistema que cresce economicamente, né, vai gerar também mais oportunidade. Esse é o ponto do Fukuyama. Agora, o ponto central desse livro, então, é falar que justamente o neoliberalismo, e ele fala em termos teóricos, ele põe o neoliberalismo no Hayek, no Mises, no Milton Friedman, ou seja, parte na escola austríaca, parte na escola de Chicago, americana, e ele fala que o que acontece com eles é que eles tiveram um insight correto de que, em muitos casos, mas não todos, o mercado seria uma melhor forma de alocar recursos, mas que eles levam isso a um extremo. Então, Fukuyama ele quer separar as críticas que pessoas, tanto à esquerda quanto à direita, fazem ao capitalismo, ao liberalismo, e ele está tentando argumentar que essas críticas são, de fato, ao neoliberalismo, que é seria esse nicho específico dentro do liberalismo mais abrangente. Então, as políticas neoliberais até ajudaram a resolver problemas econômicos da década de 70, segundo Fukuyama, com justamente esse insight de que o livre mercado é mais eficiente do que o Estado. O problema é que o liberalismo virou uma espécie de religião, e a oposição ao Estado se tornou uma espécie de princípio, né? Algo dado a priori, e não algo como uma justificativa empírica ou algo adequado a determinadas circunstâncias.
E o Fukuyama, um dos problemas desse livro é que ele é relativamente ambíguo. Então, às vezes, ele é elogioso a certas coisas do que ele está chamando de neoliberalismo, às vezes não. Depende muito, ele vai variando um pouco de humor em relação ao que ele está falando sobre o neoliberalismo. Mas eu acho que, no geral, o que ele tem a falar é que, apesar de um insight original bom, ele extrapolou e, no final das contas, das três justificativas que a gente colocou no início, a pragmática, a moral e a econômica, parece que o neoliberalismo focou apenas na econômica. E aí ele vai elencar, então, alguns problemas teóricos em relação ao neoliberalismo. Um deles diz respeito à propriedade privada. Por mais que o Fukuyama concorde que o direito à propriedade privada é importante, ele discorda da formulação do John Locke, isso nas palavras do próprio Fukuyama, de que a propriedade privada ela vem dos homens que se estabeleceram numa terra que antes não era de ninguém. E ele diz que muitas terras, na verdade, originalmente foram adquiridas de maneira injusta. Então, o Fukuyama ele vai defender, em certos casos, redistribuição de terras. E ele cita o exemplo de alguns países na Ásia, Japão, Coreia e Taiwan. E outro problema do neoliberalismo, e aí eu acho que ele acerta em cheio, particularmente, é a mensuração do bem-estar a partir do consumo. E o Fukuyama vê isso principalmente na escola de Chicago, como, por exemplo, um autor chamado George Stigler. E eu acho que todo ponto aqui é que o bem-estar de uma sociedade ele não é medido em termos puramente materiais, muito menos puramente em termos de consumidor, do bem-estar do consumidor. E aí o Fukuyama ele faz uma comparação até interessante. Ele vê que no neoliberalismo, então, o homem é visto simplesmente como consumidor e cada vez menos como produtor. Então determinados pensadores da escola de Chicago, por exemplo, eles vão acabar defendendo determinadas empresas porque elas são mais eficientes. O Fukuyama fala que isso não é o mais importante, que a gente deveria defender pequenos produtores também e pequenas empresas, porque o homem não é simplesmente um animal consumidor. E ele fala que, por outro lado, o lado oposto do neoliberalismo seria regimes comunistas que o foco estava do outro lado, ou seja, para o Fukuyama, os regimes comunistas veriam, então, o ser humano apenas como produtor, né? Apenas como o cara que vai gerar, fabricar determinado produto, né? E o Fukuyama defende que os seres humanos têm um pouco de tudo, um pouco tanto do produtor quanto do consumidor, e que, portanto, deve haver um equilíbrio entre essas questões. Mais uma vez, o Fukuyama, esse livro não é particularmente denso, então ele não vai se adentrar em questões de teorias comunistas, ou mesmo de grandes exemplos densos sobre os regimes comunistas que de fato existiram. Um último ponto que eu queria falar aqui, e eu não vou falar, evidentemente, sobre o livro inteiro, e eu acho que a parte principal a gente já cobriu, mas é que existem alguns problemas com o livro do Fukuyama justamente pelo fato dele ser um pouco enxuto e, às vezes, ignorar determinadas coisas mais profundas. Então, por exemplo, o capítulo 4, que ele faz uma espécie de apanhado de uma história de pensamento moral e político, ele deixa um pouco a desejar. A gente não vai entrar aqui nos pormenores, mas a parte sobre o Kant, por exemplo, me parece equivocada, porque ele acaba chegando na conclusão de que uma consequência lógica de determinadas doutrinas morais kantianas, elas levam a um relativismo. Isso me parece bem correto. Agora, um autor que ele critica, e por mais que a crítica também seja um pouco confusa e não tão completa, eu acho que ele tem algum ponto, em relação ao John Rawls. Eu peço desculpas aqui porque eu vou sintetizar muito uma parte da teoria do John Rawls, só para entender exatamente o que o Fukuyama está criticando. Apesar de eu não concordar com a conclusão do Fukuyama de que isso leva necessariamente ao relativismo. E é todo esse ponto do Fukuyama em relação ao John Rawls e ao Kant que eu não vejo correto. Mas sintetizando muito e grosseiramente, o John Rawls ele vai dizer que nós somos influenciados nas nossas escolhas, inclusive na nossa noção de justiça, pelas nossas circunstâncias. Então ele vai propor uma espécie de experimento imaginativo no qual você parte de uma posição original e você não sabe onde você vai nascer, você não sabe em qual família, você não sabe, então, em que país você vai nascer. Você está livre de todas essas amarras sociais, culturais, econômicas, etc.
e a partir disso você faz escolhas, justamente sem essas amarras, e a tendência é que todo mundo vai escolher o que for mais justo para todo mundo, com, claro, um receio de você poder ficar numa posição menos privilegiada. E o Fukuyama não concorda exatamente com a objeção que eu vou falar aqui, mas ele cita a objeção do Michael Sandel e de outros comunitaristas ao John Rawls. E de repente a gente faz um outro vídeo sobre esses comunitários, que envolvem, grosso modo, muitos autores bem diferentes, mas assim, grosso modo, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor e outros autores. E essa crítica comunitária é a seguinte, ela é bem simples, e eu particularmente concordo com ela, de que não existe um ser humano sem essas amarras sociais, culturais e econômicas. Então, o ser humano que você tem nessa posição original do John Rawls, ele não é livre e racional. Ele simplesmente deixa de ter qualquer tipo de caráter ou moralidade, então ele simplesmente é incapaz de fazer escolhas. O ponto é o seguinte, se a gente não tiver essas amarras culturais, econômicas e sociais, a gente ao mesmo tempo deixa de ser ser humano. O argumento do Fukuyama, a partir daí, fica um pouco confuso, né? Ele diz que o reconhecimento dessas circunstâncias como amarras que impedem a autonomia humana, ela vai levar a uma disposição em agir em grupos para essa autonomia, para conseguir essa autonomia. Eu acho que isso é um pulo bem grande e é um pouco confuso, né? Não sei, eu mesmo não sei se eu entendi 100% esse ponto. Outro ponto é que nesse experimento do John Rawls, o Fukuyama vai dizer que isso é uma extrema individualização e que leva a uma perda de laços comunais e perda também do espírito público. E para isso ele invoca uma tradição do Pocock, é um historiador britânico, que tem um livro chamado O Momento Maquiavélico, que ele fala que uma república liberal adequada deve ter como base determinadas virtudes, como o cultivo à autonomia, ou seja, que não se basearia no mero extremo de individualidade. Bom, o Fukuyama fala sobre outros temas também no livro, ele tem uma crítica à teoria crítica da esquerda, apesar de que essa eu acho ainda mais confusa ainda. Ele cita muitos autores e parece não estar claro exatamente qual é o ponto dele, a não ser que é uma ameaça à democracia liberal e que essa parte da esquerda, para ele, erra o foco, né? E critica o liberalismo como um todo, ou o sistema capitalista, ao invés de simplesmente o neoliberalismo. Então, por mais que esse livro não tenha muitas argumentações profundas, ele é um livro escrito para público geral, um livro de divulgação, e muitas vezes ele é até um pouco confuso. É interessante que ele queira salvaguardar essa teoria liberal, né, entendida como um liberalismo político, portanto, mais abrangente que o mero econômico. Então, ele absorve críticas comuns da esquerda, mas ele coloca essas críticas no neoliberalismo especificamente, e não no sistema capitalista, e muito menos nos pressupostos liberais.